Em reunião da Assembleia Fiscaliza, o secretário de Fazenda, Gustavo Barbosa, falou sobre a situação fiscal do Estado. Ele destacou que ao longo de 2021 a arrecadação vem superando o que estava previsto na Lei Orçamentária Anual, a LOA, aprovada em dezembro do ano passado. O Estado de Minas vem arrecadando de forma bastante importante no ano de 2021, né? Se fizermos um comparativo com a LOA, né? Lembrando que a LOA, a Lei Orçamentária, ela foi elaborada no ano passado, num momento de crise, né, no momento da pandemia, no auge da crise, então foi feita com base em uma situação mais conservadora e com base na LOA o Estado tem uma arrecadação superior a 14 bilhões de reais, ou seja, um acréscimo de mais de 28% sobre o que teve como base a LOA aprovada na Assembleia para o ano de 2021. O secretário também falou sobre a intenção do governo em aderir ao regime de recuperação fiscal. A adesão garante a renegociação da dívida de Minas com a União e também a suspensão de certas exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em troca, o Estado teria de adotar medidas para ajustar as contas públicas. O deputado Eli Tarquínio, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, questionou se a adesão ao regime de recuperação fiscal é a melhor opção para garantir a saúde financeira do Estado a longo prazo. Na avaliação do parlamentar, a decisão traria apenas um alívio imediato para as contas do governo. Pode-se dizer que, com a adesão ao regime, o Estado pagaria menos por 6 anos e pagaria mais por 19 anos do que se não aderisse. A isso, soma-se o fato de que o Estado não poderia contar com a receita proveniente de participação acionária das empresas públicas. O regime de recuperação fiscal claramente é um regime que concede ao Estado uma pequena folga nos 6 primeiros anos, mas que penaliza severamente o Estado por quase 20 anos. Uma medida de curto prazo. Os 6 anos, na realidade, é uma necessidade de o Estado se reequilibrar de forma orçamentária e financeira para que ele consiga voltar a pagar. Em termos de questões financeiras e orçamentárias, inicialmente eu tenho um menor desembolso, mas isso é necessário, eu vou insistir, isso é necessário para o Estado buscar se reequilibrar e criar o que a gente superávit, ou seja, as suas receitas versus despesas criam suficiente saldo para conseguir quitar o endividamento, o pagamento da dívida do Estado. O governador pediu urgência na análise pela Assembleia do projeto 1202, que autoriza o Executivo a aderir ao regime de recuperação fiscal. Na reunião do Assembleia Fiscaliza, parlamentares demonstraram preocupação com as medidas que serão implementadas pelo governo e não estão previstas no projeto de lei. Elas estarão descritas apenas no plano de recuperação fiscal, que ainda está sendo elaborado. Em seus questionamentos, o deputado Eli Tarquínio reforçou que gostaria de ter acesso ao plano e perguntou se entre as medidas previstas pelo governo está a privatização das estatais. O secretário respondeu que no plano de recuperação fiscal estará prevista a venda total apenas da Codemig. Com relação à questão de colocar a alienação de todas as ações de todas as estatais, na realidade não. A Lei Complementar 178, ela autorizou que fosse somente desestatização, né? Então, primeiro, o Estado não pensa em fazer qualquer movimento na CEMIG neste momento. No plano não tem previsto qualquer movimento. CEMIG, Copasa e Gasmig. Não existe nenhum dentro do plano com relação a isso. No caso, a Codemig, e aí a necessidade da venda da Codemig é em função do equilíbrio econômico e financeiro do plano. Mais do que a exigência legal de desestatização, a Codemig irá abater dívidas que hoje sufocam o Estado no pagamento. A Codemig faria com que a gente reduzisse esse endividamento do Estado e também dos restos a pagar. No plano não tem essa previsão Copasa, CEMIG e Gasmig, não existe. Agora, se o governo resolver, independente do plano, aí provavelmente vai ter o mesmo objetivo, de o que for necessário, o que puder trazer o maior retorno. Mas no plano, vou reafirmar, no plano não tem nenhuma previsão de privatização. Gasmig, CEMIG e Copasa. Deputados questionaram ainda se o plano de recuperação fiscal poderia levar ao congelamento do salário de servidores públicos, impedindo a evolução nas carreiras e a recomposição das perdas inflacionárias.
Outra preocupação é se o plano impediria na prática a realização de novos concursos, trazendo impactos negativos para a oferta de serviços públicos. A limitação de crescimento das despesas primárias à variação do IPCA pode comprometer a evolução da carreira dos servidores. Como fica a qualidade do serviço público, com as remunerações cada vez mais defasadas e com o executivo impedido de realizar novos gastos? O povo mineiro também sai perdendo se faltarem professores, enfermeiros, policiais e outros. O que nos preocupa é a forma sutil para tentar enganar e iludir as pessoas que estão nos assistindo. E aí eu falo isso de forma muito tranquila para os servidores públicos civis e militares de todo o Estado, de todos os poderes e órgãos. O senhor disse aqui que não haverá empecilho para progressão e promoção. Qual garantia que o governo vai dar? Porque primeiro nós votamos o 1202, autorizamos. Aí depois vocês vão elaborar um plano lá dentro, de porta fechada, e falar, toma aqui, ó, é isso que nós vamos fazer. Então, qual é a garantia que o senhor vai dar aos servidores? Será consignado no planejamento, no plano de recuperação fiscal, as progressões, promoções e as revisões gerais. Isso vai estar no plano. A gente, como eu coloquei mais cedo, o Estado apresentou no PL 1202 que existe lá a previsão do Comitê de Compatibilidade, em que todos os poderes e também os servidores serão ouvidos, sim, nesse processo, na elaboração do plano. Secretário, este governo não tem condição de dar garantia nenhuma, que vai fazer esse contorno jurídico. Ao aderir ao regime de recuperação fiscal, os servidores sofrerão perdas incalculáveis. Eu falo aqui, secretário, porque uma progressão na carreira de um policial militar, uma promoção de soldado para cabo, ele tem um direito fixado por nós, e depois de luta de mais de 2 décadas aqui nesta casa, de 15,7%, arredondando 16%. Mais um ADE que ele completa após 5 anos, serão 26% de perda. Quanto à alteração, secretário, quanto à revisão geral anual, não é favor do senhor nem de governador Romeu Zema. É uma determinação constitucional independente, agora ou depois do regime aprovado, está previsto no artigo 37 da Constituição Federal, inciso 10. A deputada Beatriz Cerqueira defendeu que a proposta de adesão ao regime de recuperação fiscal seja debatida em audiência pública. Percebo o esforço do governo em transformar o Assembleia Fiscaliza no momento de publicidade e marketing favorável ao regime de recuperação fiscal. Mas eu acredito que o melhor seria que nós realizássemos uma audiência pública específica sobre o regime de recuperação fiscal, como já está aprovada na Comissão de Administração Pública. Em 2, 3 minutos não é possível aprofundar. O regime de recuperação fiscal ele é extremamente complexo, há vedações, há impactos para o município, há impacto para os servidores. O ideal, e eu quero, então, minha primeira questão ao secretário, é convidá-lo para que, em audiência pública específica, aqui na Casa, com a presença e participação dos sindicatos que representam servidores públicos, considerando que o primeiro escalão do governo não reúne com os sindicatos que representam o funcionalismo, que nós possamos fazer aqui o debate com a profundidade necessária em relação ao regime de recuperação fiscal. Secretário, eu iria fazer uma série de perguntas aqui, exatamente ligadas ao regime de recuperação fiscal. Mas eu fui convencido, acho que pela deputada Beatriz Cerqueira, outros deputados também, que seria interessante nós fazermos isso num outro momento, num momento com mais tempo, dada a complexidade do tema, do debate, da necessidade de nós termos outros atores aqui. Eu acho mesmo que a Assembleia precisa debater a adesão ao regime, vamos fazer um ciclo de debates, vamos fazer um seminário. Eu vejo alguns deputados falando, mas nós vamos votar o que a gente não sabe o que é. Gente, vamos fazer esse ciclo de debate, vamos trazer de novo o secretário Gustavo aqui. O Estado está pronto para debater abertamente o regime de recuperação. Não há outro caminho para a solução da dívida do Estado com a União, que é de mais de 130 bilhões de reais, senão o regime de recuperação.